Boa noite, todo mundo. Lá, agora com uma vinhetinha, tentando pôr uma vinhetinha a partir aqui do OBS. Mas vamos lá, né? Só para não enrolar tanto no assunto de hoje. O assunto de hoje, assim, eu tô muito afim de falar sobre a questão do ódio e do discurso do ódio, de ódio, né? E tentar separar um pouco o que é raiva, o que é ódio, o que é. Porque eu acho que existem certas questões nesse assunto que precisa de melhores delimitações, né? Muitas vezes, pelo menos no que é discutido em rede social. Não vou, obviamente, adentrar, não é nem hoje, então nem vou me estender mais nessa explicação. Por quê? Hoje nós tivemos lá na escola, que eu dou aula, que eu leciono, a CPA, que é o Conselho Próprio de Avaliação, onde, né, representantes dos alunos, dos professores, dos funcionários terceirizados da gestão discutem maneiras de resolver problemas. E uma das coisas que vem sempre é aquela ideia, muitas vezes, de um dos lados se sentir cobrado pela melhoria da escola, como se fosse um lado só que é o problema, que traz o problema, que causa o problema. E aí é um ponto que nós precisamos refletir. E refletir mesmo, de fato. É. Eu já falei, né, tem 6 vídeos pelo menos de disciplina na escola, tem até uma colinha de números de vídeos aqui do lado, mas pelo menos 6 vídeos sobre disciplina na escola, falando um pouquinho sobre alguma dessas questões. Mas tem um ponto que eu acho que é importante nós refletir um tanto, que é o que é escutar o aluno. Quando nós pensamos no escutar o aluno, nós temos que levar em consideração que escutar não necessariamente é dizer que ou colocar razão naquilo que o aluno está dizendo. Não é uma coisa, não tem a ver com a outra. Por exemplo, vamos tentar dar exemplos mais concretos. Um aluno chegar reclamando de uma maneira que foi tratado e etc., escutá-lo, não é falar que sim, ele foi tratado mal, né? Que sim, o que ele está reclamando é o que realmente aconteceu. Na verdade, não. Na verdade, você está escutando para entender o problema, ajudar a entender qual é o problema. O problema relacional que tem que ser trabalhado. Eu acho que o ponto central da escuta ao aluno, um dos pontos centrais é esse. Nós temos um outro ponto que é importante, que ainda pretendo fazer um vídeo só sobre isso, é a relação da afetividade. O que é o afetividade? Porque muitas pessoas, quando eu escuto essa palavra, afetivo, precisa ter, né, criar um vínculo afetivo. É a ideia de, eu preciso ser bonzinho com o aluno, eu preciso, daí cai em todo um julgamento comportamental de alguém que quer agradar os outros e por isso é chamado de bonzinho e blá 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 blá, e quem é rígido é malzinho e besteira. Eu acho que acaba entrando numa discussão que é só besteira, né? Por que só besteira? Porque a maneira do trato social que se utiliza quando pensamos em educação é uma maneira que ela tem finalidades. E às vezes, dependendo do contexto, dependendo dos envolvidos, ela necessita de uma fala mais branda ou uma fala mais firme, né? Mais rígida, mais. Isso vai variar. Se eu me estabeleço simplesmente como um cara rígido e toda a minha fala vai ser rígida, temos um problema. Por quê? Porque eu não consigo adequar a minha atuação, né, como professor para a melhor forma de educar um aluno. Esse raciocínio, ou essa forma de pensar, ela não veio do nada. Né? Eu não penso dessa maneira porque eu sempre pensei assim, mentira. Isso é mentira. Né? Isso tem muito da influência do conceito de upaya kausalya. Né? Upaya kausalya, a tradução normalmente é meios habilidosos, meios hábeis e etc., que está presente no budismo. Ok? E o que tem, né, o que carrega esse conceito, grande parte dela,
é adequar as nossas ações para alcançar uma determinada finalidade, que no caso do budismo é a cessação do sofrimento, né, a cessação do sofrimento e suas causas e a realização da paz definitiva. Isso no budismo. Porém, essa mesma metodologia, ela pode ser visto, né, pensada dentro de outros parâmetros. O que precisa, e isso eu já falei em outro vídeo, o que precisa ter claro? Qual o objetivo da minha ação? Vamos voltar para o escutar o aluno. Qual é o objetivo de escutar o aluno? Temos aí pelo menos 2 objetivos já apontados. Um deles é a questão de tentar entender qual é o real problema que está acontecendo. E o problema não é o outro, tá? Tanto que isso eu prefiro tratar no vídeo sobre ódio e discurso de ódio. Tá? E o outro ponto é criar um vínculo afetivo. O que é esse vínculo afetivo? E isso também eu prefiro explicar em outro vídeo com mais detalhes. Mas em geral ele precisa se sentir seguro de que o que você está fazendo não é para benefício próprio, não é para benefício de outros e etc., mas sim para beneficiar os envolvidos como um todo. O que, muitas vezes, por questões de negociação, acaba tendo que, né, aceitar, os dois lados precisam aceitar certas questões ou certas resoluções que não agradam completamente. Mas é importante entender qual a necessidade, né, desse acordo mútuo. E para isso, essa questão do quem ganha numa negociação, então, aí eu recomendo leituras de livros como Como Chegar ao Sim, do William Ury, que foi meu professor Prinzai, que é meu professor de teologia budista e teologia católica também, que me indicou, né, entre outras noções de relação, né, de mediação de conflitos. Tá, mas o que isso tem a ver com o Paya Kausalya? Porque eu citei esse conceito, né? Porque esse conceito ele trabalha também a longo prazo. Eu, particularmente, como Max, então, portanto, como professor, acredito na busca pela verdade como uma forma de libertar-se da ignorância distorsiva ou daquilo que me faz distorcer as relações e entender o outro como objeto da minha raiva ou como objeto do meu apego fixado, apego aflitivo. Tá? E esse trabalho, inclusive, essa distorção, ela gera visões errôneas. Essas visões errôneas, daí dentro do budismo, você tem categorias, você tem especificidades de certas das visões errôneas, né? Que vai desde negação da causalidade até visão extrema do eternalismo, do aniquilacionismo e assim vai. Né? Mas isso também fica para outros vídeos. O ponto é que para chegar na desconstrução, na destruição, na cessação desse condicionamento pela distorção, é um processo pedagógico, é um processo educativo e é um processo educativo a longo prazo, certo? É um processo educativo não só para o outro, mas para si mesmo. E às vezes, o escutar o outro, escutar a situação, e não necessariamente, volto a apontar, dar razão a, mas sim escutar para tentar entender o problema e a solução do problema, também nos coloca em situações nas quais nós vamos ter que refletir sobre a nossa postura, a nossa própria postura em relação àquela situação. Então, o ouvir o aluno, ele é um processo disciplinar, principalmente porque o disciplinar tem que ser visto como educação. Esse é o ponto. Quando nós estamos falando, obviamente, né, no contexto educativo, de escolas, etc. É educação. Não só nisso, socialmente falando, vamos tentar ir para além. Não, eu quero punir porque ele precisa pagar. Aí entra uma outra discussão. De qualquer modo, ouvir o aluno, pensar, ajudar a pensar na resolução do problema é um processo educativo. Tá? Então, ele tem uma função de criar, estabelecer
ou intensificar vínculos afetivos para facilitar o trato, para facilitar as resoluções de conflito, e também tem o propósito, outro propósito, que aí é um propósito pessoal, de quem ajuda ou de quem escuta, que é o se colocar numa situação de tentar resolver um conflito que não é seu diretamente. É seu indiretamente, mas não é seu diretamente. E isso faz com que a nossa reflexão, o nosso conhecimento seja posto à prova, né? E traga ainda mais percepção das nossas necessidades, do que precisamos melhorar e etc., para conseguir beneficiar outras pessoas de uma maneira mais efetiva. Ok? Bem, era só isso que eu queria falar hoje. E olha que deu bastante até. Valeu, muito obrigado a todos que estão assistindo e até mais.